Aleluia. Graças a Deus, irmão. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Amém. Irmãos, quero que vocês abram em Hebreus 11:1. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículos 1. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre fé. Uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Caminhar por fé é uma coisa muito maravilhosa. Eu tenho começado a caminhar por fé. Eu vim do ministério da Igreja Batista em Tropical. Eu só ficava como ouvinte. Fiquei mais ou menos, pastor, 15 anos, isso mesmo, sentado ouvindo aquela palavra, só absorvendo, muitas das vezes palavras que religiosas, né? E fui para a Assembleia de Deus Ministério de Contagem. E lá eu comecei a desenvolver algum chamado, né? Desenvolver a parte de obreiro, por amor, porque isso está dentro de nós, irmãos. A essência do Pai existe dentro de nós, desde a criação. Ele colocou a sua essência dentro de nós. O caráter do Pai, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele foi retornando a nós, como Adão tinha no princípio. E quando eu comecei minha caminhada na Assembleia, vou contar rapidinho. Eu comecei a desistir da caminhada com Deus, porque um domingo eu me sentia salvo, no outro domingo eu não me sentia salvo. Sabe, a gente olha às vezes para Deus do modo que as pessoas pregam a palavra de Deus em alguns lugares, que não, graças a Deus, todos aqui estão firmados na palavra da fé. A gente acha que Deus é bipolar, que Deus dá e Deus tira, mas a palavra de Deus não nos revela isso. Amém? E quando eu fui sair no meu cabeleireiro e eu fui cortar o cabelo e eu vi ele falando dessa palavra maravilhosa, e eu falava com a minha esposa: não, cara, eu quero isso para mim, eu quero viver isso que ele está vivendo, essa palavra que está mudando ele, eu quero ser mudado. Eu não quero viver de forma, um domingo eu estou salvo, no outro domingo não estou salvo. Eu quero viver de forma que todos os dias da minha vida, na minha caminhada, eu seja salvo. Amém? E aí eu entendi e comecei a seguir essa palavra da fé. Amém? Todos abriram em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Sabe, irmãos, a nossa caminhada de fé começa quando nós aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo como o único e Salvador, porque nós acreditamos na palavra de Deus que Ele nos salva, nos liberta e nos cura. Desse modo, nós começamos uma caminhada de fé, já crendo na palavra de Deus. Só que, irmãos, em meio a essa caminhada, levanta tribulações que às vezes quer tirar a gente da caminhada de fé. Às vezes levanta algo que a gente, muitas das vezes, esquece da palavra de Deus. Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos fala que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, que todas as coisas foram feitas por Ele e nos entregou quando foi levado àquela cruz. Sabe, irmãos, de fato, quando nós estamos firmados nessa palavra e nós levamos essa palavra para o coração, nós ficamos firmados na fé de Cristo Jesus, sabendo que pode chegar doença, pode chegar perseguições, pode chegar aflições, pode chegar às vezes contas, mas você sabe, irmãos, para nós vencermos isso, nós temos que declarar a palavra. Nós não podemos ver aquela situação e falar: a minha doença, a minha conta está atrasada. Não,
Nós temos que declarar que Jesus já morreu e nós somos sarados, curados pelo sangue de Jesus. Sabe, irmãos, aquela conta que está atrasada, aquela conta que está às vezes vencida, nós temos que pegar ela e pôr em cima da mesa e orar e falar: já está paga em nome de Jesus Cristo. Sabe, irmão, porque todas as coisas foram feitas por Ele, entregue a nós. Basta nós crer e termos fé. Muitas das vezes dentro da igreja, nós passamos por situações que nós declaramos termos fé, que nós declaramos termos fé em Cristo, mas às vezes nós falamos aquilo, cremos, mas não confiamos. Sabe, como uma criança confia no pai, nós temos que confiar no nosso pai. Nós temos que confiar que Ele já nos deu tudo através do nosso Senhor Jesus Cristo. As dificuldades podem levantar, as aprovações podem levantar. Sabe por quê? Está escrito na Bíblia, em João 16:33: essas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica murmurando na provação que nós estamos passando. Às vezes nós ficamos reclamando: por que está acontecendo comigo? Sabe, Jesus não fala conosco que nós íamos ter aflições, mas nós temos que ter bom ânimo e ter a paz que excede o entendimento. Sabe, irmãos, nós não devemos nos apavorar pela circunstância que estamos vivendo, não. Sabe, irmãos, nós não devemos apavorar pela a situação, o sintoma da doença em nós, porque em Isaías 53 fala que tudo Ele levou, nós somos sarados e curados. Sabe, irmãos, Isaías decretou isso para a vida dele 700 anos antes de Cristo, antes da cruz. Ele proferiu essas palavras sobre o nosso Senhor Jesus Cristo bem antes. Hoje nós vivemos aquilo que Isaías falou, e muitas das vezes nós nos esquecemos, muitas das vezes nós nos preocupamos. Sabe, irmão, aconteceu um fato comigo no ano passado, que eu até testemunhei para o irmão Salem, que eu fiquei impressionado com Deus. Eu estava passando por uma situação em perder meu apartamento. Meu apartamento já tinha sido a leilão uma vez, e quando a Caixa pega o apartamento, passa por 3 leilões. Sabe, irmãos, e passou aquele momento, aquele primeiro leilão, e um camarada me ligou, um abençoado de Deus, não foi qualquer um. Sabe, irmãos, Deus usa quem Ele quer para te alertar que Ele é justo. Sabe, e naquele momento ele perguntou para mim se eu tinha interesse de desocupar o apartamento, porque ele queria comprar meu apartamento. O meu apartamento só paga para prestações atrasadas, só para prestações atrasadas, né, irmão? E eu tentei de toda maneira negociar com a Caixa, esperando o e-mail dela e nada. E quando eu fui ver, ela já tinha tomado meu apartamento. E eu falei assim: pai, eu não aceito isso para a minha vida. Eu sou filho do Senhor. Eu não quero tomar prejuízo. O Senhor não vai deixar eu tomar prejuízo. Eu já paguei muito nesse apartamento, mas não é pelo dinheiro, é para falta de comunicação. Sabe, irmãos, eu tentei de toda forma negociar com a Caixa para mim pegar o apartamento. Ela queria 130 mil. Só que como a gente esquece da palavra do Senhor, muitas das vezes a gente fala que não tem. Sabe, irmãos, quando Deus pediu Abraão a Isaac para sacrificar ele, Abraão subiu aquele monte com a certeza que se ele sacrificasse Isaac, ele ia ver uma ressurreição. Sabe, ele foi confiante na palavra de Deus, que sabia
que Isaac ia voltar de uma forma ou de outra. Ele ia ver um milagre. E quando eu deparei com essa palavra, eu falei, eu não aceito isso para a minha vida. Eu escrevi nessa agenda aqui a data que foi que eu tive uma conversa com Deus. E coloquei na mão de Deus. Falei, Pai, eu já recorri a advogado, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não tem jeito. E eu não aceito perder o meu apartamento. É algo meu. Sabe, irmãos, eu fiz isso em setembro. E descansei no Senhor. Recebi números de telefones de advogados bons que ganharam causa. Sabe? Mas eu falei com Deus. A última vez que eu pedi ele algo, eu pedi para ele para me pagar uma dívida de 33 mil, pagar por 3.500, e ele me concedeu. Eu falei, Cid, a gente pede muito mal. Eu não, Pai, eu quero quitar. Falei com Deus, eu quero quitar. O Senhor é meu Pai, o Senhor me sustenta. O Senhor está comigo dia e noite. E assim eu fiz. Entrei no leilão para mim rematar o meu apartamento. O cara perguntou para mim, você tem dinheiro? Eu falei, tenho. Tenho dinheiro sim. Mas você tem mesmo? Tenho. E meu apartamento entrou no valor de 81.600 para leilão. E eu falei com a minha esposa, eu tenho dinheiro, só não sei de onde vai vir. É o Pai que vai mandar. Aleluia. E aí, irmãos, passou o tempo, eu entrei no dia do leilão, eu rematei aquele imóvel. E quando eu rematei aquele imóvel, a leiloeira mandou para mim uma boleta de 4 mil. Eu falei, nosso Deus, eu não tenho, mas meu pai tem. E meu pai providenciou os 4 mil, eu paguei a boleta, passou uma semana, foi depositado na minha conta 89 mil. Sabe, irmãos, a gente tem um conceito que Deus dá as coisas pela metade. E eu comecei a ficar preocupado porque a documentação dele ia ficar em 7 mil. Já tinha ficado 81 com mais 4, 85 mil. E eu falei, eu estou descansando no Senhor. A providência não vai chegar não, ela já chegou, irmãos. Quando nós temos a consciência que a providência já chegou, irmãos, as coisas vão dar certo, porque não é eu, não é você que está sob o controle, é Deus. Sabe, irmão, nós não estamos sozinhos aqui na terra, Deus está conosco, o Espírito Santo do Senhor, aquele que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, e eu fiquei com aquilo e eu falei com o Salém, não é coisa que está na minha cabeça, eu não acredito, é uma coisa extraordinária. E o Espírito Santo de Deus falou assim, sabe qual é o seu problema? É que você está me limitando ao Pai que você tem. O recurso não vem da terra, o recurso vem do céu. O recurso do céu é ilimitado. O da terra pode ter limite, mas o do céu não. Sabe, irmãos? Irmãos, e eu falo a verdade que eu fiquei um bom tempo com aquilo na cabeça. Só que nada me impressionou, nada me motivou na palavra do Senhor. Foi quando eu ganhei meu ticket para Jesus. Esse apartamento, irmão, não é o mínimo, sabe? Isso, igual o irmão falou, isso vai ficar para trás, sabe? Isso pode ser uma semente, igual eu falei hoje com a minha mulher, eu quero mudar daqui. Não sei se eu vendo, não sei se eu dou para uma pessoa. Vou esperar a expressão de Deus me guiar, porque nós devemos guiar pelo Espírito e pela fé. Sabe, eu sempre peço a Deus que me dê uma posição para chegar diante dos meus parentes e levar a palavra do Senhor a eles, para que eles venham se arrepender, para que na glória nós venhamos se encontrar. E quando eu fui em dezembro passar a virada do ano com a minha mãe, eu evangelizando meu tio, ele está perdendo a vista. Falei, tio, o senhor não está cego, o senhor não está perdendo a vista. Sabe, Deus fala que nós somos curados e sarados. Recebe essa palavra. Sabe por quê, irmãos? O que eu estou passando, o que eu estou sentindo, não muda a palavra de Deus. Se a palavra
palavra de Deus fala que eu sou curado, que eu sou sarado, que eu sou liberto, que eu sou rico, que eu sou próspero, embora você esteja passando por situações difíceis, por situações que diz ao contrário da palavra, irmão, fica com a palavra. A palavra do Senhor nos vivifica cada dia, todos os dias nessa terra. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor, a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. E muitas das vezes, a voz que está mais próxima do seu ouvido é a que sai da sua boca. Sabe, irmão, nós devemos declarar que nós somos justos, que nós somos santos, que nós somos templo do Espírito Santo, que nós não somos pecadores, irmãos. Sabes, embora que nós venhamos tropeçar ou se cair, nós levantamos, mas nós não somos pecadores, porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, para que nós não morremos eternamente. Sabe, irmãos, e eu decreto na minha vida e na vida da minha esposa e na vida de vocês, que esse ano seja um ano de aceleração, um ano de prosperidade, um ano que seja de rompimento, irmãos. Sabe, irmão, fique firme nessa palavra, não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, porque a única coisa que pode mudar o homem é a palavra do Senhor. Não adianta procurar nada lá fora, irmão, para preencher algo que é Deus que vai preencher, que é a palavra dele. Sabe, irmãos, de fato, quando eu comecei a pegar essa palavra, eu comecei a viver isso e comecei a querer passar essa palavra para as pessoas, porque essa palavra foi libertadora no meu coração. Quando eu descobri que eu sou curado, eu sou sarado, que eu não vou para o inferno, como muitos falam, que se você tropeçar, ou que você cair, você vai para o inferno. Não, irmão, também não é um aval para você sair daqui pecando. Não, cuide para que não caia, irmão. Sabe, irmãos, quando isso entrou no meu coração, as coisas ficou bem mais fácil. Eu comecei a crer em Jesus Cristo de maneira tremenda, e as coisas começaram a fluir na minha vida, sabe, irmãos, e eu comecei a ver Deus me sustentando todos os dias, a capacidade de Deus me sustentando, não porque eu consigo, mas sim porque a palavra de Deus me sustenta. Amém? Sabe, irmãos, em Tiago 1:2, em Tiago 1:2, fala como nós devemos passar em meio às aprovações. Não é fácil, irmão, mas Tiago dá uma orientação para nós. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passares por várias aprovações. Sabe, irmãos, nós temos, quando vem a aprovação, nós rimos para ela. Dá risada. Não é fácil, não, mas eu fico com a palavra. Sabe por quê? Um dia, no outro dia, a vitória vem, ou no mesmo dia, porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe, irmão, de fato, as pessoas vão olhar lá fora e vai ver você e vai falar assim: como esse camarada é louco, ele está com enfermidade, está rindo, está alegrando, se alegrando, ele está com as contas atrasadas, está se alegrando. Irmão, é isso. O Evangelho é isso. É se alegrar a todo o tempo, em meio às aprovações, em meio às tribulações, decretando a palavra do Senhor, decretando aquilo que a palavra do Senhor nos fala, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nós somos justos, que nós somos prósperos. Sabe, irmãos, é isso que nós queremos fazer. A orientação está aí, e muitas das vezes nós deixamos, nós estamos murmurando. Sabe, a gente vê várias pregações sobre o Egito, no deserto. As pessoas pregam sobre a murmuração do povo, mas elas não pregam, muitas das vezes, que Deus nunca deixou faltar nada.
todos os dias Deus supria as necessidades daquele povo. E por que nós ficamos com a murmuração, com a dificuldade? E nós não ficamos com aquilo que Cristo já nos entregou, que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus? Nós precisamos entender, irmãos, que o verdadeiro Evangelho de Deus, viver pela fé, é você declarar todo dia ao contrário daquilo que você vive. Não é ver aquilo que você está vivendo e falar a minha provação, a minha conta, a minha doença. Não, irmão, nós não temos doença, nós somos sarados e curados. Sabe, irmãos, muitas das vezes a pessoa começa a passar por uma provação, e quando começa a passar por uma provação, abre mão daquilo que Deus te deu, que é a sua salvação. Sabe, irmãos, Saul foi testado 3 vezes para não fazer algo e desobedeceu a Deus. 3 vezes. Davi, se eu não me engano, ficou 40 anos sendo perseguido por eles para matar, mas nunca desistiu da palavra de Deus. Tá a diferença, irmão? Nós temos que perseverar na presença do Pai. Sabe? Muitas das vezes nós desistimos no meio da caminhada. Muitas das vezes, sabe aquele ditado que eles falam? Que Deus escreve certo por linha torta? Mentira. Deus escreve certo por linhas certas. Sabe, muitas das vezes nós estamos na caminhada de Cristo. Nós estamos caminhando na linha que Deus nos proporcionou, que é uma linha de vitória, que é uma linha de justiça, que é uma linha de sabedoria. Sabe? E muitas das vezes a gente começa a caminhar, e quando está quase chegando, como o pastor disse, nós nos desviamos do propósito do Pai. Sabe, irmãos, quando nós nos desviamos, não é que Deus abandonou eu e você, não. É você que está distanciando de Deus. Sabe? Mas no momento que você desejar voltar, Ele está ali de braços abertos para te receber. Sabe, irmãos, a caminhada de fé, às vezes a gente tem que abrir mão de algo, e não é fácil. Muitas das vezes a gente recebe algo que não é para nós ficarmos, como eu disse, é para semear. Muitas das vezes nós ficamos com aquilo que Deus falou, que é para você plantar, para você dar, semear, e aquilo não evolui, não cresce na sua mão, porque não era para você ficar. Sabe, irmãos, nós temos que agarrar essa palavra e ficar com essa palavra no coração, de toda maneira. Aquilo pode vir a tempestade de todos os lados, mas nós não seremos abalados. Sabe, quando Pedro e os discípulos estavam no barco, e olhando à frente assim, viu Jesus em cima do mar, que eles ficaram assustados. E Jesus falou para Pedro ir até ele. Pedro é o único que teve fé na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao descer do barco, a Bíblia nos diz que ele caminha sobre as águas. E quando ele caminha sobre as águas, chega um ponto que ele afunda. Sabe, irmãos, eu acredito que ele começou a olhar a tempestade que estava em volta, e parou de olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esqueceu da palavra que Deus tinha dado para ele, que Jesus tinha dado para ele. Naquele momento ele afundou. Assim somos nós. Às vezes nós esquecemos daquilo que Deus falou ao nosso respeito. Às vezes nós esquecemos daquilo que Ele tem já confirmado a promessa sobre nós. E às vezes nós nos perdemos no meio da caminhada. Mas sabe, irmãos, nós devemos ter fé cada dia mais, para que nós não venhamos desviar do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós não venhamos perder a graça do Pai sobre nós. Sabe, irmãos,
Às vezes, nós decretamos algo para a nossa vida porque nós estamos pelo impulso. Nós estamos já no modo automático. E muitas das vezes nós decretamos ao contrário do que Deus quer que nós vivemos. Amém? Irmãos, eu quero agradecer que o Senhor possa, que essa palavra possa ter entrado no coração dos irmãos, que venha trazer bons frutos. Eu quero agradecer a vida do Salém, a vida do pastor. Muito obrigado por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.